Vamos à palavra de Deus neste momento, de acordo com o que é narrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 33 ao versículo 37. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 33 ao versículo 37. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e o Senhor nos prometeu que enviaria o teu Espírito ensinador. O Senhor nos deu o teu Espírito e confiamos que todas as tuas palavras são inspiradas. Tudo que o Senhor fez escrever para nós é inspirado para a nossa salvação, para a nossa edificação. Tudo é útil para o nosso ensino, Pai. Mas nós não conseguimos captar o ensino, a mensagem do Senhor para o nosso coração, se não for pela obra do teu Espírito. Por isso, Senhor, pelo teu Espírito nos ensine, nos ilumine a mente e nos faça olhar, Pai, com os olhos da fé, com os olhos desejosos de aprender do Senhor e sermos transformados por essa palavra que é viva e eficaz, para que, então, o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis a Ti. Assim nós oramos em Cristo Jesus e em Ti esperamos, Pai. Amém. Você deve se lembrar da história do povo de Israel, no início da sua peregrinação até a terra de Canaã. Logo no início da saída ali, eles atravessam o Mar Vermelho e logo após atravessarem o Mar Vermelho, louvam ao Senhor, engrandecem o nome dele. E um pouquinho mais, 3 dias de caminhada, eles precisam de água e eles não conseguem encontrar água em lugar algum. Então chegam a um lugar chamado Mara, um lugar onde se encontrou água, mas aquelas águas eram amargas, não poderiam ser bebidas. E murmuraram, reclamaram com Moisés, falaram dos seus desgostos, do seu desprazer em estarem ali. Então o que o Senhor manda é que Moisés pegue uma árvore, aponta, sinaliza para ele uma árvore, para que ele jogue nessas águas, para que elas se tornem então potáveis, águas doces e pudessem ser consumidas. E de fato isso aconteceu. O Senhor fez com que aquelas águas se tornassem doces e o povo pôde beber ali, saciar a sua sede. E mais à frente recebem um privilégio maior ainda de encontrar um oásis em meio ao deserto. Essa história das águas amargas que são transformadas em águas doces podem muito bem ilustrar o que nós encontramos aqui no texto de Mateus capítulo 12. Nós percebemos aqui que Jesus Cristo está apontando para uma relação de causa e efeito, por assim dizer, uma relação direta entre o estado, a natureza, a qualidade do nosso coração e a qualidade, a natureza, a condição das nossas palavras. Jesus está apontando para essa relação inevitável. Tanto é que nós vemos Jesus questionar como aqueles homens com quem estavam conversando falavam coisas boas sendo maus. Mas Jesus está apontando para uma relação, como nós podemos perceber já desde o início, da árvore e dos seus frutos. Essa é a metáfora que é usada por Jesus ali. E da mesma forma que aquelas águas amargas puderam se tornar doces pela ação de Deus e então pudessem ser potáveis ou ser consumidas, nós vemos aqui mais do que essa relação de causa e efeito, árvore e seus frutos, nós podemos perceber a necessidade que nós temos de termos um coração transformado pelo Senhor para que elas
o nosso coração possa produzir ações e palavras que sejam correspondentes ao agrado de Deus. Por isso o tema desse sermão, a árvore e os seus frutos, de maneira bem sintética. Nós precisamos, antes de mais nada, situar esse texto no seu contexto maior. Você pode observar nos versículos anteriores, a partir do versículo de número 20, 21, que Jesus mostra para nós, ou que o Mateus escreve para nós, que Jesus expulsa o demônio de um homem que era cego e mudo por causa desse demônio, e então as multidões se admiram daquele feito extraordinário. E eles começam a cogitar entre eles, a multidão começa a cogitar se não era aquele o filho de Davi. É isso que eles dizem. Não é este o filho de Davi? Este, porventura, não é aquele Messias, em outras palavras, que era tão esperado e foi prometido? Mas os fariseus, eles dão uma explicação diferente para o que está acontecendo ali. Eles dizem e acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios, Satanás. Eles murmuram entre si, e Jesus, conhecendo os pensamentos deles, responde a esses fariseus, a esses acusadores, com pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, Jesus mostra a inconsistência da acusação deles. Diz para eles que se um reino estiver dividido, ele não prospera, ele se destrói, ele se sabota, por assim dizer, ele acaba destruindo a si mesmo. É isso que Jesus diz em primeiro lugar. Depois Jesus diz que os próprios fariseus, os filhos dos fariseus inclusive, eles expulsavam demônios. E a pergunta era, por meio de quem, ou por meio de que poder eles expulsavam demônios? Essa é a segunda coisa que Jesus diz. A terceira coisa que Jesus diz também é que se ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus tinha chegado entre eles. Eles precisavam reconhecer isso, era uma evidência do reino de Deus chegando até eles. O que fazia com que os fariseus estivessem em maus lençóis por causa da acusação que fizeram de que Jesus expulsava demônios por meio do poder de Satanás. Esse é o contexto imediato, anterior ao nosso texto que nós temos aqui. E o que Jesus diz ainda mais é que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não seria perdoada nem neste mundo, nem no mundo por vir. Então nós temos o nosso texto que nos mostra como Jesus está explicando, está revelando a natureza do coração e a natureza das palavras invariavelmente e inevitavelmente, uma seguindo a outra. Mas como esses fariseus, que eram homens que estavam ensinando a lei muitas vezes, estavam falando das coisas de Deus, como estes homens poderiam ser tão blasfemos? Como é que eles poderiam se colocar numa posição e chegar a acusar o Filho de Deus de estar em conluio com Satanás, e que dessa maneira, então, ele estaria tendo êxito nas suas obras justamente porque expulsava pelo poder de Satanás? Como é que eles poderiam falar estas coisas? Como poderiam acusar? A resposta é dada para nós a partir do versículo 33 até o versículo 37 que lemos do início. Em primeiro lugar, então, a partir do versículo 33 até o versículo 35, nós vemos que as palavras revelam a natureza e a qualidade moral do coração. As palavras revelam a natureza e a qualidade moral, o estado do coração. Isso fica evidente pelas metáforas que Jesus usa. Versículo 33, ele fala da árvore. Fala que ou fazem a árvore boa, ou o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Essa tradução fazei, mais literal, como se você estivesse dando uma ordem para que fosse feita essa árvore, mostra, na verdade, que você deve considerar a relação inevitável entre a qualidade da árvore e a qualidade dos frutos. Jesus está nos mostrando, então, e mostra àqueles primeiros ouvintes e os primeiros leitores também, que a qualidade da nossa natureza, o que nós somos de fato, é evidenciado pelas coisas que nós dizemos, pelas coisas que nós fazemos. Essa é a relação de causa e efeito que falamos anteriormente. Uma relação que Jesus mostra que é orgânica. Assim como uma árvore produz frutos, um coração produz palavras.
Agora, a qualidade dessas palavras depende da qualidade desse coração, assim como a qualidade dos frutos depende da qualidade da árvore. É isso que Jesus está mostrando. Nem sempre é fácil para nós distinguirmos uma árvore. Eu venho de uma região do Paraná, onde em cidades pequenas era muito comum, você passeando pelos bairros, você via algumas árvores frutíferas plantadas na encosta, né? na calçada em alguns lugares. Cuidado, bem arrumadinho, bem cuidado pela população. Mas eu particularmente, e alguns amigos tínhamos também uma dificuldade de identificar se aquilo era laranjeira, se aquilo era uma tangerina, se aquilo era pocã. Você batia o olho, você não conseguia identificar de pronto, de primeira. Você conseguiria identificar de maneira correta quando você visse os frutos. Você bate os olhos no fruto e fala, não, esse aqui mostra que é essa árvore. Mas em primeiro momento, numa primeira olhada, nem sempre isso é tão fácil. Mas quando nós olhamos para os frutos, nós podemos identificar a qualidade da árvore, ou o que árvore, pelo menos, é. Outra forma de nós vermos isso, e eu também me lembro de lugares onde passei, era quando você via uma árvore carregada de frutos, num lugar onde passava gente, você podia saber que aquela fruta era ruim, porque estava cheio, ninguém tinha pegado. Então, sei lá, aquela lá não é boa, está carregada, ninguém tira de lá, chega a cair e ninguém pega, então aquela árvore não é boa. Agora você identifica não só o fruto, mas você consegue identificar uma certa distância que aquela árvore já não é boa o seu fruto, porque está só pelo fato de estar ali. Então nós podemos identificar, e ainda que nós tenhamos algumas dificuldades, nós podemos identificar algumas coisas pelos frutos. É isso que Jesus está mostrando. E a ênfase de Jesus está na qualidade. Você vê a palavra boa, má, bons, maus, o tempo todo ocorrendo no texto. Jesus está apontando para isso, não só para a relação orgânica entre eles, mas para a qualidade. É por isso que essa primeira parte nos mostra que a qualidade dos frutos ou a qualidade das palavras evidencia a qualidade do coração. Jesus chega a dizer no versículo 34, falando provavelmente para os fariseus, raça de víboras, chama ele de raça de víboras. E é interessante que Jesus use essa classificação, use essa denominação, porque as víboras têm o seu veneno na boca. Era por meio da boca daqueles fariseus que eles estavam demonstrando o seu veneno, a sua natureza, o seu coração, raça de víboras. É da natureza das víboras picar e matar. Você não tem como você temperar alguma coisa com veneno de cobra. Você não pode ir lá, vou tomar um suco e colocar uma gotinha de um veneno aqui que vai dar um realce no sabor. Isso não acontece. É só para morte, é só para prejuízo. E Jesus diz, raça de víboras, e ainda pergunta para eles, como podeis falar coisas boas sendo maus? O versículo 34 nos mostra. Como é que vocês podem falar isso? Como é que é possível que vocês, sendo maus, tendo um coração perverso, mau, vocês podem falar coisas boas por aí, por onde andam? Como podem falar da lei de Deus? Como podem falar das coisas de Deus se o coração de vocês é mau? A resposta é clara. Jesus com certeza sabia disso. A resposta é pela hipocrisia deles. Eles precisavam camuflar essa maldade do coração por meio de palavras, jeitosamente muitas vezes. Eles faziam isso para não colocar em evidência à luz de todos o coração mau que tinham. A incoerência e a hipocrisia deles estava sendo flagrada por Jesus, quando pergunta como eles poderiam falar coisas boas sendo maus. Os fariseus ensinavam, eles exorcizavam, falavam das coisas de Deus, mas tinham um coração mau, conforme Jesus está apontando por meio da sua pergunta. Além de blasfemos, eles eram hipócritas. Afinal de contas, blasfemaram contra o Espírito Santo. Blasfemaram contra Deus. E agora mostram-se hipócritas mais uma vez. Em outro momento, Jesus pergunta a eles, ou fala para eles, que eles deveriam limpar o interior do copo e não somente o exterior. Jesus muitas vezes revelou diante de todos também a hipocrisia desses fariseus. E eles quebravam assim a lei de Deus, o terceiro mandamento, que diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão.
O nosso Catecismo Maior, na sua pergunta 113, nos ajuda a explicar os pecados proibidos no terceiro mandamento. E entre as coisas que nós temos ali é que a blasfêmia é uma forma ou é um pecado contra o nome de Deus, contra Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra de Deus ou de qualquer parte dela, qualquer oposição à verdade de Deus, à graça e caminhos do Senhor, a profissão da religião por hipocrisia. É algo que o catecismo nos traz, realça para nós os pecados proibidos no terceiro mandamento. Estes são pecados que nós podemos ver nesse contexto imediato, ou nesse trecho que nós temos aqui diante de nós, dos fariseus, pecados que eles cometiam constantemente. O ponto que Jesus está provando é a relação direta entre a qualidade e natureza do coração e a qualidade da natureza e a natureza das nossas palavras. O versículo 34, ainda, a segunda parte dele nos revela isso. Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala daquilo que o coração está transbordando, aquilo que o coração está caindo pelas beiradas, daquilo que ele está cheio, não porque há alguma coisa ou outra, mas porque está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Esse é o resumo do ensino de Jesus nessa passagem. Nós não temos acesso imediato ao nosso coração. Nós não temos acesso sem algum meio até ele. Por isso as palavras podem ser um dos meios para que nós olhemos para o estado do nosso coração. As palavras podem indicar como anda o nosso interior. O versículo 35, a partir do versículo 35, nós temos uma segunda metáfora que Jesus usa, falando do coração como um tesouro. O coração é um tesouro. Primeiro, Jesus faz uma distinção entre o homem bom com um bom tesouro e que tira deste coisas boas. E ele também fala de um homem mau com um tesouro mau e que tira deste coisas más. Essa é a distinção que Jesus está fazendo. Alguém que tem um bom tesouro, um homem bom, um bom tesouro e que tira coisas boas dele. Versículo 35, o homem bom tira do tesouro coisas, do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Essa é a segunda ilustração que Jesus nos mostra. A ideia é que, como se fazia naqueles dias, você usava algum lugar como um depósito para colocar o seu dinheiro ou os seus valores, aquilo que você tem de moeda. Se colocavam em caixas, se colocavam em jarros de barro e você armazenava ali. E claro que não era um vaso que transformava o valor, não tinha nada de mágico nesses vasos para transformar a natureza daquele dinheiro. Você tirava dali o que você colocou ali. Essa é a ideia. Um homem mau vai entesourar mal. Quando ele for tirar do seu tesouro, vai tirar coisas más. Essa é uma relação simples que Jesus está indicando para nós. E é isso que fica evidente na sua segunda metáfora, a metáfora do tesouro. Mas nós temos ainda uma segunda parte desse texto que nos mostra um outro ensino. A partir do versículo 36 até o versículo 37, nós temos que as nossas palavras, ou as palavras proferidas, têm peso e relevância para o juízo final. As palavras emitidas, proferidas, têm peso e relevância para o juízo final. Jesus fala no versículo 36 de palavras frívolas. Se fôssemos traduzir, talvez literalmente, poderíamos usar como palavras inúteis, que não têm nenhum proveito. Elas existem, mas elas não têm nenhuma edificação. Elas não são agradáveis. Elas não são úteis. Elas são muitas vezes descuidadas, palavras más que podem ser proferidas. É isso que Jesus está se referindo no versículo 36. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia
do juízo. Daremos conta das nossas palavras. É isso que Jesus está ensinando. Versículo 37 nos mostra que pelas nossas palavras, ou pelas tuas palavras, Jesus diz, serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Essas palavras emitidas pelos homens, todas as palavras, cada uma delas será revisitada no dia do juízo. Mas elas têm um peso, elas têm uma relevância, elas têm um valor. Não é algo que é desprezível. Mas agora, o que nós podemos perguntar, e é lícito que se faça isso, no versículo 37 nós temos que Jesus diz que pelas palavras nós seremos justificados, ou pelas nossas palavras nós seremos condenados. Você sabe bem, nós temos o dever diante de Deus de pregar como Ele nos apresenta a sua palavra, e nós temos que a salvação, a justificação é pela fé somente. Quando pela fé nós nos apropriamos da justiça de Cristo. É assim que nós somos ensinados na palavra de Deus. E agora Jesus está ensinando que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou seremos condenados. Será que, ainda que eu possa dizer que eu sou justificado hoje de alguma medida, existe outra coisa que eu não sei, ou existe uma verdade que eu ainda não sei sobre a minha justificação, e eu precisarei saber no juízo final. Ninguém pode saber destas coisas. Não é essa a verdade. Paulo é categórico em dizer, por exemplo, que nós já somos justificados pela fé e temos paz com Deus. É isso que ele diz no capítulo 5 de Romanos. Mas ele também diz no capítulo 8 que aqueles que estão em Cristo não há condenação para eles. Será que existe alguma diferença aqui de ensino? Uma forma de nós entendermos isso, e eu gostaria que você, se puder, fosse comigo até Tiago, capítulo 2, no versículo 20 ao 22, e também o versículo 24. Então, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 20 até o versículo 22, e depois o 24 também, nos ajuda a entender sobre o que Jesus está falando aqui. Tiago 2, do 20 ao 22, diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O versículo 24 nos fala sobre uma verificação de uma pessoa verdadeiramente justificada. Não porque ela creu ou disse crer, mas pela maneira como ela vive. Isso porque sim, nós cremos e pregamos, e é isso mesmo, nós somos justificados pela fé somente. Mas essa fé nunca é desacompanhada, ou ela nunca é sozinha, ela vem acompanhada ou ela é seguida por obras. Esse é o ensino de Tiago, falando sobre a fé morta e a fé viva. A fé morta é aquela sem obras, a fé viva é aquela que é acompanhada ou verificada por suas obras. Outra forma de nós aprendermos isso é o que Paulo nos escreve em Romanos, no capítulo 10, quando fala que se com a boca confessarmos e com o coração cremos em Cristo, seremos salvos. Ele fala sobre salvação e fala sobre a confissão por meio da boca e a crença no coração. Ele não diz só, aquele que crê será salvo. Embora isso seja dito em outros versículos, mas ali ele junta estas duas coisas. Em outro momento, aos Gálatas, Paulo fala sobre uma fé que atua pelo amor. Então, uma fé que é sempre seguida de obras. Isso tudo para nos ajudar a entender o que Jesus nos mostra aqui. No dia do juízo, nós prestaremos contas de todas as nossas obras diante do Senhor. Nós encontraremos o Senhor e as nossas palavras, ainda que nós nos esqueçamos delas, serão revisitadas e nós prestaremos contas diante do Senhor de cada uma das nossas palavras. E a maneira como você viveu,
a depender de como estava e aonde estava, qual era o seu coração, assim seriam as suas palavras, então você levará diante do Senhor os seus frutos. No dia do juízo nós entregaremos ou falaremos sobre os frutos. É isso que Jesus está apontando. No dia do juízo as obras serão trazidas à tona. Foi isso que Jesus nos mostra, ou é isso que Jesus nos mostra no versículo de número 37. Então, concluindo, para nós irmos para as nossas implicações, lições e aplicações. Em primeiro lugar, então, há uma relação direta entre o coração de uma pessoa e as coisas que ela fala. Há uma relação direta entre o coração de uma pessoa e as coisas que ela fala. A boca evidencia agora, hoje, o estado do nosso coração, a qualidade do nosso coração. Em segundo lugar, as nossas palavras, como evidência do nosso coração, do estado do nosso coração, serão levadas em conta no dia do juízo. Não existe uma palavra, deixa para lá isso, não existe uma palavra que será relevada, todas serão trazidas à tona. Elas serão revisitadas no dia do juízo para salvação ou condenação eternas, visto que nossas palavras são evidência de nossa nova vida em Cristo, ou se nós estamos em Cristo ou não. A partir desse ensino, do versículo 33 ao versículo 37, eu quero destacar algumas lições, algumas questões para aplicarmos em nossa vida. Aqueles que não estão em Cristo não têm um novo coração. O novo coração só é dado pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. Somente por um novo coração é que nós podemos falar palavras agradáveis, palavras que não sejam frívolas, inúteis. É somente por meio do coração dado e operado pelo Espírito Santo é que nós podemos falar aquilo que é agradável ao Senhor, para que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor. Assim como aquelas águas amargas que o povo de Israel encontrou logo a passar pelo Mar Vermelho, assim como aquelas águas só puderam ser úteis para saciar a sede do povo de Deus depois da ação de Deus, através daquela árvore que é jogada nas águas, assim também nós só podemos ter palavras úteis, ações agradáveis ao Senhor, somente coisas boas a partir da ação de Deus, através do madeiro da cruz de Cristo. Somente pelo poder da cruz de Cristo nós podemos nascer de novo pela operação do Espírito. E somente por este novo coração é que nós podemos então começar a frutificar de maneira agradável. Por isso, se você não foi a Cristo ainda, se você não entregou a sua vida ao Senhor, se você não creu no Senhor e se arrependeu dos teus pecados, você precisa fazer isso imediatamente, urgentemente, para que você desfrute de um novo coração e então viva vida agradável ao Senhor. É preciso nascer de novo, Jesus ensinou em outro momento. Do contrário, preocupar-se com o mero discurso, com a comunicação, o discurso e as palavras, é perpetuar a hipocrisia. Jesus disse: como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus, hipócritas? É perpetuar a hipocrisia, tentar modificar as palavras apenas. A fé cristã, a religião cristã, a palavra de Deus nos mostra uma ênfase, primeiro no coração e não no comportamento somente. Não somente no comportamento externo. A fé cristã não é uma teoria comportamental, mas nos revela a necessidade de nascermos de novo pelo poder do Espírito, para que a nossa vida seja de fato agradável ao Senhor. Mas se você já nasceu de novo, se você tem caminhado com o Senhor, se você tem buscado o Senhor, se tem andado com Ele, busca fazer aquilo que é agradável ao Senhor, você, como eu, deve saber que o nosso coração, ainda que regenerado, tem algumas poluições e corrupções que aparecem vez ou outra. E é para ser vez ou outra, não corriqueiramente. Mas você sabe que o nosso coração tem poluições que precisam ser tiradas.
Nós moramos perto do rio Jurubatuba, lá na região de Interlagos, e às vezes, quando está muito quente, quando um dia está limpo, muito tempo sem chover, você passa pelo rio e ele não evidencia tanta sujeira assim. Às vezes você olha e ele até brilha, ele é até bonito, ele é até agradável. E até o momento de você falar, uau, inclusive nós estragamos estas coisas que Deus nos deu. Mas quando chove, quando tem temporal, inundação, aquele rio vira um caos de sujeira. É uma nojeira. Isso porque muitas vezes o nosso coração evidencia a poluição que há lá dentro. Às vezes em circunstâncias que nos sobrevêm, dificuldades que nós enfrentamos, trazem à tona coisas que nós nem sabíamos que estavam ali. E nós temos a realidade necessária e dura de lutar contra estes pecados constantemente. Nós lemos no começo, durante a liturgia, em Efésios, que nós não devemos falar palavras torpes. Paulo está escrevendo isso àqueles que ele diz para se despojarem do velho homem. Aos Efésios, Paulo escreve: vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí ele diz no versículos mais à frente: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele transforma toda a nossa vida. Não deve sair de nossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra má, palavras inúteis, palavras frívolas. Esse lixo pecaminoso que muitas vezes aparece na superfície do nosso coração, revelam coisas que ainda nós não mortificamos. Pecados que ainda estão lá e nós talvez não lidamos com ele da maneira como deveríamos. Como falei durante o sermão, nós não conseguimos acessar o nosso coração de uma maneira imediata. Porém, existem alguns meios pelos quais nós podemos sondá-lo. As nossas palavras são talvez o melhor dos meios para nós olharmos para dentro do nosso coração. As nossas palavras servem como um termômetro, como uma biruta de vento, como um microscópio por meio do qual nós podemos sondar mais precisamente o nosso coração. As nossas palavras às vezes escondem alguns pecados, às vezes escondem amargura, às vezes escondem incredulidade. Por exemplo, uma pessoa que fala a outra pessoa: você não mudou, pode ser uma constatação. Mas quando você diz: você não é capaz de mudar, você está revelando uma incredulidade. E quando ainda diz: você nunca vai mudar, isso revela amargura. As palavras revelam aquilo que está no profundo do nosso coração. Não que nós dizemos coisas explicitamente muitas vezes, mas está nas entrelinhas, está no ponto cego. Com relação a Deus, as coisas não são diferentes. Às vezes, se nós estamos passando por uma dificuldade, nós podemos, à semelhança de Jó, dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome, em submissão à sua vontade. Mas muitas vezes, como os discípulos, no meio do mar em tempestade, disseram: o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa que eu morra? Isso revela uma desconfiança, uma incredulidade de nossa parte. Nós precisamos usar e olhar estas palavras como um meio para que nós sondemos aquilo que está no nosso coração. Palavrões, inconcebível para um filho de Deus. Inconcebível para um filho de Deus. Arrogância muitas vezes é notada na palavra que nós usamos. Vaidade, amargura, inveja, incredulidade, descontentamento, murmuração, engano, labiosos, usam de artimanhas de discurso para torcer as coisas,
fofocas, maledicência, sensualidade, ódio, irreverência, brincadeira com coisas santas, piadas com o nome de Deus, com a palavra de Deus, idolatrias. Todas estas coisas são coisas que demonstram os nossos pecados por meio das nossas palavras, nós podemos ver. Esses são pecados que se evidenciam pela maneira como nós falamos, se não pelo conteúdo, às vezes pela forma, ou às vezes pelos dois. As nossas palavras são úteis para nós sondarmos o nosso coração. Uma última coisa, meus irmãos. Entesoure coisas boas. Versículo 35 nos fala sobre um homem bom que tira do tesouro bom coisas boas. Entesoure coisas boas. Guarde coisas boas. Guarde coisas valiosas. Guarde a palavra de Deus mais preciosa, mais doce do que o mel. Paulo aos Colossenses diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E na sequência ele diz: instruí-vos com salmos, aconselhem-se mutuamente. O que você pode oferecer, do que você vai tirar do seu tesouro, se você não tem entesourado coisas boas? Entesoure a palavra de Deus, a verdade do Senhor. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Mantenha ativa a sua vida de devoção particular ao Senhor. Busque a Ele em oração, leia a sua palavra, medite nela, estude a sua palavra. Estas coisas vêm para dentro do seu coração pelo poder do Espírito, para que no momento oportuno você as tire para entregar e de repartir com os demais, com os outros. Aproveite da adoração comunitária, não deixe de congregar, porque o momento de congregação, de acordo com a palavra de Deus, o momento de reunião dos irmãos é para que nós os estimulemos às boas obras, para que nós calibremos a nossa fala, ajustemos o nosso discurso, demonstremos o amor, o cuidado com os nossos irmãos e eles para conosco. Todos os momentos oportunos da parte de Deus para que nós cresçamos, inclusive para que essa poluição do coração suja e nós extirpemos e mortifiquemos os nossos pecados. Entesoure coisas boas para que você tenha com o que repartir com os seus irmãos. E nós não poderíamos deixar de falar que uma das formas de nós louvarmos ao Senhor e proclamarmos a sua grandeza é quando nós falamos do seu evangelho, da sua palavra. Uma das melhores formas que nós podemos expressar a utilidade das palavras que também transformaram nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós devemos falar do Evangelho por onde nós formos. Falar das palavras do Senhor, falar das palavras do nosso Deus, palavras úteis e palavras proveitosas para nós e para todos nós. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos abençoe para que nós vivamos uma vida agradável a Ele nesse quesito também.